pessoal de outras terras, de outros mundos. Então vamos fazer a nossa oração para a gente começar a nossa reunião dessa noite. Vamos pensar em Deus, nosso Pai, serenar nossas emoções, relaxar o nosso corpo físico, respirar profundamente nessa manhã de sábado, que essas energias de amor, de paz que nos envolve aqui em Palmas, a Dona Lalinha lá em Varjão, no seu sítio, contato com a natureza, aquela natureza exuberante, aquela natureza que é a criação de Deus. Deus está presente em todos os lugares do universo. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa questão de outros mundos, outros planos. E Senhor, que nós possamos desenvolver esse aprendizado de maneira a colocá-lo em prática em nossa vida, no dia a dia, de maneira que nós possamos nos melhorar, sentir a sua presença, Senhor, sentir a presença de Jesus, o nosso Mestre, atrair e aceitar as energias do bem, da caridade, essa energia que esses irmãos, mentores, esses emissários do Senhor estão sempre ao nosso lado, que essas energias possam envolver todas as nossas famílias, a família da Dona Lalinha, a minha família aqui, minha família lá do Mato Grosso do Sul, todos que estão passando por desafios, enfrentando as provas que nós sabemos que são necessárias para o nosso aprimoramento. Que a vossa paz, o vosso amor permaneça em nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Assim seja. Assim seja. Então hoje nós estamos falando sobre pluralidade dos mundos habitados, a nossa aula número 7. E ela diz assim, que essa crença que existem outros mundos e que esses mundos possam ter também seres vivos, é uma crença bastante antiga sobre a pluralidade dos mundos. Tinha uma pessoa que chamava de Cipião em Roma que teve um sonho. E ele disse assim, aqueles globos estrelados que superam a Terra imensamente em magnitude, né, que eles são muito maiores que a Terra. Veja bem, naquela época ele já olhava os globos, ainda que ele visse pequenininho, ele sabia já que era enorme, né? E que não via grande por causa da distância. Então esse Cipião era uma pessoa que tinha uma certa sabedoria. E ele dizia assim, nossa morada terrestre me fez sentir vergonha por sua pequenez no nosso império, que ocupava no espaço ilimitado um ponto apenas perceptível. Olha a grandeza do universo vista na visão do Cipião. Ele achava que o universo era imenso. Então disse o africano, esse está no livro da República de Cícero, né? Sobre filosofia. E ele falava assim, então disse o africano, vejo que contemplas agora a morada do homem. Se te parece pequena, como é realmente, desdenha as coisas humanas e volve teus olhos para o céu. E, sobretudo, repara como é estreita a esfera em que vossa efêmera glória quer dilatar-se. Então, é de novo, né? O Cícero, né, no livro A República, dizendo sobre essa questão dos mundos, né? Que os mundos são habitados e que eles, que o nosso mundo é muito pequeno com relação aos demais mundos, né? É muito pequeno. Aqui ele não fala sobre ser habitado, né? Morada do homem, que é realmente pequena, e desdenha as coisas humanas, e volve teus olhos ao céu, né? Veja quão grandioso é esse universo. Então, agora que sim, nós vamos falar sobre os mundos habitados. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec,
Ele diz assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, o que é que nós podemos entender aqui, né? Que o universo, na sua infinitude, que ele é infinito, são diferentes moradas e mundos que estão no espaço infinito, e eles oferecem condições para que espíritos encarnem neles, em diferentes moradas. E essas moradas, elas são classificadas de acordo com o adiantamento de cada espírito que habita lá. É uma declaração aqui sobre essa existência dos mundos habitados. Ainda o Áureo, no livro Universo e Vida, ele diz assim: existem aglomerados galácticos, conhecidos com mais de 100 galáxias. Esses mundos incontáveis são, como disse Jesus, as muitas moradas da casa do Eterno Pai. São eles as grandes escolas das almas, as grandes oficinas do Espírito, as grandes universidades e os grandes laboratórios do infinito. Quando ele fala glamorados galácticos conhecidos, ele está falando de galáxias. Uma galáxia tem milhares de sóis, milhares de planetas, né? E ele fala aglomerados galácticos, e que são assim conhecidos mais de 100 galáxias. Mas além delas tem muito mais que nós não conhecemos, é infinito. Então nesses espaços ele faz uma analogia, né, com as escolas, são as grandes escolas da alma, as grandes oficinas do espírito, as grandes universidades e os grandes laboratórios do infinito. Ele faz essa relação, são escolas, são oficinas de trabalho, são universidades e são os laboratórios do infinito. Então todos esses mundos são habitados por espíritos encarnados ou não, ou em encarnações de formas distintas, diferentes das que nós conhecemos, mas que todos ali trabalham de uma maneira ou outra para seu próprio desenvolvimento e o desenvolvimento daqueles que moram nesses mundos. E Allan Kardec, sobre essas diferentes categorias de mundos habitados, no Evangelho ele diz assim: muito diferente uma das outras são as condições do mundo, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, assim como nós passamos por aquela fase, né, lá do primitivismo, onde os homens das cavernas, os primeiros habitantes da Terra, ainda ligado muito à matéria. Hoje nós somos muito ligados à matéria, mas naquela época era muito mais, guiado até pelos instintos, muito mais próximo dos animais e racionais do que da inteligência e da racionalidade da humanidade. Assim também no universo tem muitos mundos menos adiantados que o nosso, na mesma situação que o nosso e muito mais adiantados que o nosso. Então, os mundos habitados no universo são também de diferentes categorias. E nessa questão de categoria, até para um entendimento melhor, Allan Kardec, em Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma classificação. Não é uma classificação absoluta, porque não dá para falar assim, não, esse é um mundo primitivo e esse já é um mundo avançado. Mas ele faz assim para dividir, para a gente entender melhor como é que funciona. Então, ele classifica assim, no início da escala, os mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Depois vem a segunda classe, que seriam mundos de provas e expiações. Esse a gente ouve muito, que é o nosso mundo aqui, que é onde ainda domina o mal. Se a gente for pensar bem, né, e a gente for analisar, a gente percebe que no nosso mundo o mal está presente o tempo todo, né? Tem pessoas boas, tem pessoas menos boas, tem pessoas muito, muito más, mas dentro de cada um de nós ainda tem a sementinha do mal,
Nós ainda não conseguimos vencer, por isso nós estamos aqui passando por provas e expiações, que é uma forma de nós nos lapidarmos, de nós melhorar a nossa condição. Então, essa eu diria que é a classificação do nosso mundo, mundo de provas e expiações. Depois desse mundo de provas e expiações, vem os mundos regeneradores, o mundo de regeneração. Esse é o próximo degrau que nós vamos passar, que o nosso mundo vai, né? Então, nesse mundo, regeneradores, ele serve de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, nesse mundo, a alma, aquela que está ainda passando por penitência, né, por provas, por dores e às vezes sofrimento, encontra neles a calma, o repouso, e nesse mundo ele acaba por se depurar. Então é um mundo de transição entre o mundo mais feliz e o mundo de prova e expiação. No mundo de prova e expiação tem muitas dores, muitos sofrimentos, muitas dificuldades. Nós ainda somos envolvidos por emoções, por sentimentos assim muito sofridos mesmo, né? Que é quando a gente deixa se envolver por ódio, por rancor, por ciúme, por esses vícios morais, a gente sofre bastante por eles mesmo. Então nosso mundo ainda está muito presente dentro de cada um de nós esses sentimentos. Mas os mundos regeneradores, eles já são diferentes. É como um mundo onde você vai ficar mais tranquilo, né? Ali vai ter mais calma, mais repouso, para a gente acabar de tirar essas impurezas que nós estamos neles. Então nós entendemos assim que o nosso mundo, o planeta Terra, ele está passando por esse momento de mudança, de transição. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Nesse mundo, então, as pessoas são melhores e têm uma condição de vivência mais tranquila, mais serena, mais calma, mais feliz até, eu diria. Então, nesses mundos, é o próximo passo que nós vamos chegar. E nós estamos nesse momento de transição, né? O nosso mundo ainda tem assim muitos espíritos que reencarnaram aqui, são assim bastante maus. Tem os espíritos de classificação mediana e tem os espíritos já bem melhorzinhos, né? Então, o que vai acontecer nessa transição? Esses espíritos são muito maus e que não querem se melhorar, eles vão se passar a reencarnar em outros mundos, nos mundos primitivos, que é para poder contribuir para a evolução desses mundos. Porque não comporta mais eles permanecer no mundo onde a maioria dali já não está numa transição para se tornar melhor. Eles acabam atrapalhando a evolução desse mundo. E por conta disso eles são convidados, outros vão assim de forma espontaneamente, outros às vezes têm que ir mesmo, né? São levados a mundos primitivos para que eles se melhorem. É por isso então que nesses mundos primitivos existem alguns que destacam, né, no conhecimento, na experiência mais técnica, que ajuda no avanço desses mundos. Ainda que eles tenham maldades dentro de si, mas eles têm um conhecimento maior do que aqueles que estão nas primeiras encarnações. E depois dos mundos regeneradores vem os mundos ditosos. Nesses aí o bem está acima do mal. O bem sobrepuja o mal. Então ali não existe a maldade mesmo, né? Ali só existe alguns resíduos de maldade, mas a maioria ali se comporta e são ligados ao bem. Depois desses mundos vem os mundos celestes ou mundos divinos, que é a habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, no celeste ou divino é lá onde estão espíritos puros. Desse mundo, provavelmente, que veio o nosso Mestre Jesus Cristo, que veio na Terra para nos auxiliar. São os mundos celestes ou divinos. E quanto à questão da solidariedade, quer dizer, o relacionamento que tem entre os mundos. Nós sabemos da solidariedade, do relacionamento entre os seres, né, viventes da Terra. Mas e entre os mundos, como é que funciona isso? Então tem aqui a definição. Quando os sírios da constelação do Grande Cão
atingiu a posição dos sistemas de orbes regenerados, muitos espíritos orgulhosos e rebeldes que lá habitavam foram transferidos para a capela da constelação de Cocheiro, que era na ocasião um sistema de mundos de provas e expiações. Então nós temos a capela, né? Nós temos até um livro que fala assim, o título dele é Os Exilados da Capela. Então Sírius, que é um planeta bem maior, né, que está numa constelação chamada Grande Cão, ele atingiu o limite dele, ele já está na situação de mundo regenerado. Então aqueles espíritos que não mais poderiam permanecer em Sírios, que eram orgulhosos, eram rebeldes, eles foram então transferidos para a capela, né, que está nessa constelação chamada Cocheiro, que era na época um mundo de prova e expiação igual é o nosso, né? O nosso é um mundo de prova e expiação, um mundo onde a gente vive assim momentos, né, de alegria, de felicidade, mas a maior parte do tempo nós estamos vivendo por provas, por expiações mesmo. Então aqui ele só trouxe esse como um exemplo de transição de mundos. A posição do espiritual de capela, lá quase todos os mundos que eles são dependentes já se purificaram física e moralmente. Há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingiram a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Essas descrições estão no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Ele é estudado, né, em grupos de doutrina espírita e mostra, evidencia essa transição. Então, na capela então, tem alguns mundos, né, que ele já melhorou bastante a sua posição, né? Eles já estão bem mais avançado, mais adiantado, né, do ciclo evolutivo. Aí depois fala do degredo. O que é degredo? Degredo é as pessoas saírem daquele, né? Por exemplo, vai ser degradado do Brasil, quer dizer, vai sair do Brasil e vai para um outro país, né? Vai ser, não é o termo expulso, né? Não é uma coisa muito boa, né? Mas vai ser retirado daquele local. Então o degredo em massa dos espíritos rebeldes, aqui está dizendo. Então isso é o que ocorre, que vai ocorrer e está ocorrendo na Terra já. Então espíritos que indesejáveis em capelas, quando o sistema alcançou o estágio de orbes de regeneração, foram banidos para a Terra, onde a magnidade de Cristo os recebeu e amparou. Então Cristo recebeu esses espíritos que vieram de capela para, ao mesmo tempo, não atrapalhar o desenvolvimento de capela, que já estava num nível evolutivo muito bom, e vieram para a Terra para ajudar a Terra a avançar, que a Terra ainda estava bem abaixo, na era do primitivismo mesmo. E Jesus Cristo recebeu e amparou esses espíritos com todo o amor para que eles pudessem contribuir aqui na Terra. Então você vê que nada no universo é perdido, né? Tudo é aproveitado, né? Do aquilo que a gente vê assim como um aparente mal, surge uma coisa essencialmente boa. Tudo acontece isso, né? Da tempestade sai a bonança, né? De repente do lodo, do pântano, sai os nutrientes para nascer plantas mais benéficas, enfim, em todo o universo, né, Deus aproveita até mesmo aquilo que nós percebemos assim com extrema maldade para daquilo resultar um bem. É a forma, né, de tudo ser aproveitado. Então os degradados, né, que são aqueles que foram saídos de capela, eles não vieram sozinhos, né? Não vieram pouquinha gente, vieram muitos espíritos, como se fosse um imenso rebanho abandonado à violência das procelas. Está no livro Áureo, de Áureo do Universo e Vida. Então, e o capela, quem que ele recebeu? O capela recebeu os missionários vindos de Sírios. Então, mas o amor sublime do excelso espírito de Sírios não abandonou os antigos companheiros e foi de lá,
daquele orbe santificado que vieram desde os primórdios da terra para auxiliar voluntariamente ao Cristo Jesus, aqueles seres extraordinários que secaram no mundo o Messias. Então, além de Jesus, né, que veio do planeta mais puro, né, planeta chamado ditoso, né, os planetas ditosos, também desse planeta que já estava mais avançado, vieram também outros espíritos, né, que foram expulsos de capela para vir à Terra ajudar, e eles vieram também para ajudar, que são missionários que vieram aqui ajudar. Por isso que tem aquelas pessoas, né, que se destacam aqui, como Ana e Simeão, Isabel e Zacarias, né, o José, aquele carpinteiro que foi o pai de Jesus, e a nossa mãezinha, né, a Santa Mãe Maria. São espíritos assim que mostravam um avanço muito maior do que a média aqui da Terra. Dona Lalinha, tudo certo? Só eu que estou falando? A senhora quer comentar alguma coisa? Eu quero procurar. Você acredita nos ETs? Assim, acredita na realidade, que existe ET que vem aqui na Terra? Eu penso que nós estamos no meio deles, né? Só que às vezes a gente nem percebe, porque eles estão numa sintonia aí diferente da nossa. Eu acredito que o relacionamento entre os seres vivos, eles acontecem o tempo todo, né? E a gente não, a gente já avançou bastante nessa questão do tecnológico, veja bem, né? A gente se surpreende. Eu estou aqui em Palmas conversando com a senhora num sítio em Varjão. Quer dizer, a gente fala, poxa vida, né? Como avançamos. Agora imagine esses. E nosso planeta, como nós vimos ali, ele é bem atrasadinho, né? Está no comecinho da evolução. E nós já temos tantas coisas, né, que a gente se surpreende, fica assim, maravilhado. Imagine nesses outros planetas, como é que não é? Eu também acho que nós não temos a capacidade de ver, assim, de olhos nus, um ser de outro planeta. Porque nós somos desse planeta, nesse planeta que nós vivemos. E o outro pode brincar, mas nós não vê ele. E nós às vezes pode ir lá, mas em espíritos eles não vê nós também, né? A mesma coisa é assim. Eu acho que nenhum tem assim, a liberdade de ver um ao outro, não. Eu acredito, eu entendo assim, né? Que os mais atrasados... Não tem direito de estar vendo o outro encarnado, não. Acho que não. Eu acredito... Vamos fazer uma comparação assim, bem assim, de acordo com o nosso planeta. Uma formiguinha que está caminhando aí no chão, né? Aí ela enxerga o nosso pé, o nosso dedão. Ela tem ideia do que nós somos? De jeito nenhum, né? Não tem, né? Ela fala, nossa, o ser humano é um muro de carne, né? Porque ela só vê aquele dedão, né? Para ela aquele dedão é um muro enorme. Você faz um ZT, tadinho, tão feinho, minúsculo, é pequeno. É um ser, assim, de 1 metro, 1,20 m mais ou menos, com a carinha toda feia, todo horroroso. Mas não, ele também ele pode ser mais bonito que a gente aqui na Terra, mais bem feito. Eles têm capacidade de ser mais bonito, mais bem feito. Porque tem muitos que é muito mais evoluído, eles têm capacidade de ser mais perfeito, mais aperfeiçoado ainda. E a questão da beleza também, ela assim, muito relativa, né, dona Lalinha? Isso aí eu acho que um pouco é ilusão. É ilusão, exatamente. É muito relativa a questão da beleza, né? O que a gente acha que é belo? Aquilo que a gente está acostumado a ver, né, com os nossos olhos. Mas se vem e apresenta uma coisinha assim bem diferente, a gente acha muito feio. Mas depois, com o tempo, a gente vai... Faz um ZTzinho, tadinho. Só com os olhos ó. Os olhos enormes, né? A cabeça grande. Cabeçona grande, muito maior que o corpo. Faz demonstrar que eles têm muita inteligência. O filme exagera demais os coitados. É verdade. Que é a imaginação do ser humano, né? Como é que ele imagina imaginação,
Na verdade, a gente não tem ideia de qual a forma física deles, né? Mas nós sabemos que ele existe. Sabe o que é. E a gente não tem, assim, condições também de saber Às vezes, mesmo. a forma física do outro ser em nada se assemelha à nossa forma física. É. Provavelmente não, né? Então nós temos assim vários degraus, né, de evolução. Então tem planetas que devem ter seres muito parecidos com a gente. E tem planetas que têm seres muito diferentes de nós mesmos. Pode ser. Tem planetas que os espíritos de lá vêm até aqui, pode se comunicar até conosco, né? Talvez até na reunião mediúnica, ou nos influenciar e tudo mais. E tem outros que eles são tão atrasadinhos, mais atrasada que nós, que não conseguem também. Então esse universo ele é infinito. E aí, no caso, o vidente, o vidente, o médium vidente, no caso de ver um espírito que veio de outro plano, ele não vê ele com aquela roupagem que ele tinha lá, mas vê com roupagem daqui, né? É. A nossa roupagem. Verdade. Provavelmente. E o ver também, né? Qual a necessidade do ver, né? A gente não sabe até que ponto é necessário ver. Às vezes eles nem precisam ver, eles só se comunica conosco, né? Vem nos ajudar com conselhos, com orientação, né? Nos dá coragem. São espíritos, de repente, mais evoluídos que nós, que estão aqui para nos ajudar. Igual aconteceu com o povo hebreu, né? O povo escolhido, né? Que diz na Bíblia, né? Ali veio alguns, né, que reencarnar lá, que mostrava um conhecimento superior à média daqueles que estavam lá. Aqui no nosso mundo, aqui na Terra mesmo, tem muitos que encarnam aqui, que tem conhecimento assim, que a gente pensa da onde eles achou, né? Então, daí a gente imagina, não é possível que eles tenham evoluído tudo isso aqui na Terra, né? Eles devem ter vindo de um outro planeta, reencarnou aqui para ajudar a Terra nesse avanço. Igual, por exemplo, o neto de Abraão, aquele Jacó, né? Que lá no comecinho. Pode né? ver, de 30 anos para cá, o quanto se evoluiu. Verdade, foi muito, né? Tanto na área tecnológica, né? Como em outras áreas também, né? Sem precedente. Nós avançamos bastante mesmo. Moisés, né, pode ser um exemplo de pessoas que tinha muito conhecimento na época, que liderou um povo, porque Elias, né, o João Batista, né, Abraão, Salomão, Simão Pedro. 30, 40 anos atrás, não tinha nem máquina de ultrassom para ver o bebê se tinha algum problema para não nascer doente. Agora, já vê se ele está pequenininho na barriga da mãe, já sabe se ele vai nascer. Então, imagina, já na barriga da mãe já faz exame do coração, por exemplo, né? Saber se o coração tá bom. Tudo. É verdade. As coisas melhorou demais da conta. Melhorou muito, muito mesmo. Então, nós o tempo todo, né, na bondade de Deus, nós estamos sempre sendo amparados, né? E esses grandes nomes... Com a nação nossa, o tempo evolui absurdamente. Porque vamos ver, quando eu me casei, Sim. Não existia fogão de gás. Não tinha. Era só fogão a lenha. Só fogão a lenha. Aí passou até que os fogãozinhos a gás, aquelas beiradinhas assim. Os fogãozinhos feios. O tchauzinho comprou pra mim. Porque eu era professora, eu trabalhava, tinha muita coisa que fazer. Tinha criança pequena, tinha que ter facilidade. Né? Foi caro na época. Comprou eu. Lá onde eu morava, só tinha eu que tinha fogão a gás. Aí foi indo, no instantinho, todo mundo tinha. Aí. Todo mundo comprou. E assim foi evoluindo. Lavava roupa, era esfregado com a mão, esfregado com escova. Depois veio o bendito do tanquinho. Já ajudou bastante, né? Facilitou muito. Não é só a máquina que lava, não.
você já tem a máquina que lava e que torce também Sim. e seca. Seca. Seca a roupa, você já pega a roupa sequinha e guarda. É. Só facilitando mais. Está evoluindo demais. E só nessa encarnação aqui agora. Na minha encarnação, só desse período que eu lembro, de 20 e poucos anos para cá. Dentro de 50 anos. Então, isso nos dá um alento, assim, né? Mostra que o nosso mundo, ele está avançando, né? Ele está evoluindo. Então, ainda que às vezes a gente vê momentos assim de dificuldades, de trevas. Não existia televisão. A Na televisão. época que eu me casei, tive meus filhos primeiro, não existia televisão. Tinha só rádio. Aí. Televisão. Eu lembro dos primeiros rádios, né? Que meu irmão subia na casa para estender a antena. Era uma dificuldade, nossa, para pegar alguma rádio, né? Uma sintonia. Tudo com ruído. Era muito difícil para ouvir. Era uma luta. Era uma luta. Mas evoluindo. A gente vê a evolução na própria existência da gente. A gente vê a evolução do mundo. É. Por que não a gente evoluir com eles? Com o mundo? Verdade. E na questão moral, o que a gente pode dizer? Estão evoluindo? Que às vezes a gente fica olhando o nosso mundo assim e fala, mas só tem maldade, né? Só tem gente ruim. Na questão moral, evolui também. Evolui. Eu mesmo fico com uma peleja numa questão moral para uma criança minha, aquele que atendeu o telefone, aquela criança de 43 anos. Desde os 16 anos ele é alcoólatra. E depois ele começou com droga também, né? Mas aí droga é de vez em quando, não é direto não, mas é o álcool. É uma luta, peleja daqui e dali, nada dá certo, já internou várias vezes, não adianta. É porque não chegou o dia ainda. É de superar. O dia vai sarar. Porque Aí próximo tem casa espírita, não? Que às vezes um tratamento, né, no centro espírita ajuda bastante, né? Ou ele não é ligado? Não tem jeito de eu fazer um tratamento para ele no centro espírita, porque aqui, perto de nós, o mais perto é em Cesarina. E ele só tem um trabalho lá, mas é um trabalho comum na sexta-feira, porque ele é um desembargador, o presidente lá é um desembargador aposentado. Sim. Ele mora em Goiânia, então ele vem toda sexta-feira. E aí, inclusive, ele fez um centro muito grande lá. Acho que ele tem muita esperança na Cesarina. Fez um centro enorme mesmo. Ele quer que contém muita coisa lá, quer pôr muita coisa. Mas ainda está muito pequeno ainda, não tem quantidade de pessoas suficiente. O trabalho é só esse, não tem pessoal suficiente para fazer um trabalho espiritual, para fazer, assim, não é retirar espírito, para fazer o trabalho de desobsessão, né? Um trabalho de desobsessão para ver se tira. O Adriano, ele tem uns que acho que é igualzinho sanguessuga, ele é pregado. Um desses amigos, eu falo que eles é amigo, eu não falo que ele é inimigo, não. Esses amigos, ele começou no meu filho mais velho, no Cristiano. Ele não gosta do pai deles. Eles não gostam, ele não gosta. É só embriagar, ele caça encrenca com ele mesmo. Às vezes tem alguma coisa pendente, né, de outras vidas. Enquanto o Cristiano tomava as bebidas dele, ele estava lá com ele. Mas foi só o Cristiano largar, aí o Adriano tomava as bebidas, mas era mais pouco. E não era assim dependente tanto. Aí o Cristiano largou. Graças a Deus, ele largou. Mas o Adriano começou e o amigo ficou do mesmo jeito. É daqueles amigos que quebra tudo. Ele gosta de pegar na ferida que mais dói. Por exemplo, ele gosta muito do carro. Faz isso para mim, senão eu quebro o carro, né?
É assim. Então, esse amigo é terrível. Com o Cristiano era do mesmo jeitinho. Com o Adriano também está desse jeito. E não era. Só depois que o Cristiano largou. Já tem uns 7 ou 8 anos, de 8 a 10 anos que o Cristiano largou. Largou tudo também, graças a Deus. E, como Deus é maravilhoso, nós ficávamos com medo demais do filho desse menino nosso, o Adriano Augusto, que é filho dele, foi criado por nós. Pensava que ia ser a mesma coisa, né? Já pai é bêbado, certo, o filho vai ser também, né? Vai ter problemas, né? Mas não bebe. Ah, sim. Já está casado, já vai ter um neném. Às vezes quando se casa, né, toma juízo, né? Porque daí tem a questão dos compromissos, das responsabilidades novas que vêm. Agora o Adriano vai ser vovô. Olha, que legal. E novo, né? Ser vovô novo. Aí ontem eu pensei, essa semana passada, aquele dia do trabalho lá do Maurício, sim, eu vi a Alane falou sobre aquele trabalho à distância de Palmelo. Eu lembrei, eu já fiz aquele tratamento. Falei, nossa, eu vou fazer. Mas não tem ninguém para fazer para mim lá a entrada, para marcar. sim. Nunca apareceu um aqui que desse conta. Sempre aparece algum, mas não dá conta de arrumar. Não, agora danou. Tchauzinho, fuça, mas isso não dá conta. É para colocar online, igual a gente está fazendo aqui? Tem que fazer a inscrição, colocar o e-mail. Fazer inscrição. Fazer inscrição até 11 horas do dia da quinta-feira. Ah, entendi. Então toda semana, né, tem que fazer a inscrição para aquele dia. Tem que fazer a inscrição até quinta-feira. Até quinta-feira. Para poder fazer o tratamento na sexta. Na sexta daí tem o tratamento. Aí na sexta tem que fazer o quê? A semana inteira e não achei ninguém para fazer isso para mim. Nem ele não sobrou. Eu não sobrou para mim. Nem Adriano. Que ele que sobra para mim as beiradinhas. Aí ele teve aqui, o Tchauzinho saiu, aí ele teve aqui agora mesmo, né? Eu falei assim, nossa, o Tchauzinho saiu e está demorando, você fica aqui quietinho, espera chegar o link. O link para você abrir para mim. Aí o link eu já tinha saído, mas que eu estava lá pro terreiro. Aí agora passou um prazer, chegou. E o link? Ele chegou, tem um prazinho já. Aí eu fui abrir. Não, mas eu me atrasei também. Hoje eu tive umas coisinhas que aconteceu aqui e eu demorei um pouquinho mais para entrar. Mas é assim mesmo. A gente, os desafios, né, dona Lalinha, que aparecem na vida da gente. O importante é... Cada desafio que já pensa assim, não dou conta. E dou. E dá. Pra você ver, esse filho meu mais velho, eu pensava que ele não ia largar no visto. Porque ele, quando ele não tinha palavra. E o Adriano sempre tinha, e agora ele não tem palavra nenhuma mais. Depois que ele bebeu, ele não tem palavra mais, não. Quando o Cristo tinha palavra, ele falava para mim assim, não, Cristo, você prometeu para mim que não ia beber, meu filho. Aí, quando ele bebia muito mesmo, eu reclamava para ele, falava assim, não vou beber mais não, mas pode ficar tranquilo. Passava, no outro dia ele chegava com os olhos quadrados, falava assim, Cristo, você falou para mim, prometeu que não ia beber mais. Uai, mamãe, prometi que não ia beber mais, mas é só do mesmo tanto. Com aquela cara mais velha. Ainda fica brincando, né, com a história. Meu Deus. Até claro, hoje ele é um homem tranquilo, já até tem o carrinho dele, já comprou o carro dele, tem carrinho zero. Olha só. Ele trabalha de agente de saúde, agente comunitário de saúde. Que bom. E ele trabalhou muito tempo de agente comunitário bebendo. Bebendo. Teve uma época que ele queria sair mesmo, que não ficava de jeito nenhum. Aí fui lá no prefeito e pedi licença de interesse particular para ele. E nesse período dessa licença para interesse particular, ele lutou e largou.
de beber. Ah. Aí, quando fez 2 anos, ele entrou com corda toda. Hoje ele é o melhor de lá, ele que vai lá em Brasília, sempre quando precisa de ir na Assembleia lá, fazer, assistir alguma reunião lá na Assembleia, em Brasília. E sempre arrumar negócio, sempre nos sindicatos, tem Aham. que vai. Ele sempre tá, ele que é o primeiro, em primeiro lugar, lá, que ele é muito inteligente. Ele que Inteligente. participa. Ele que participa de tudo. As meninas até falam assim, como é que desliga o Cristo, porque ele começa a falar, Ah. não para. Ele fala 1 hora, 2 horas, para, assim, mas qual é o botão de desligar o Cristiano? Porque não tem jeito, ele não cala. Isso não tem não, isso não foi fabricado não. Ah. Perfeito. Fala demais, mas é bom para falar. Ele conversa muito. Gosta demais de política. Ah, é? Política e religião, ele também é espírita, graças a Deus. Olha só, que bom, Ele né? também, ele acredita no espiritismo. Meus 3 filhos mais velhos, tudo acredita no espiritismo, só a Fernanda que não, porque ela acreditava, mas casou com um católico, ele carregou ela para a igreja, mas tá bom, a igreja católica também. Não, mas se tem uma religião, o importante é acreditar em Deus, né, dona Larinha? Tá Mas, bom demais. graças a Deus, eles assimilou bem o ensinamento. Que bom. Tudo tranquilo, eles. E mesmo estando, né, sendo católico, quando a coisa assim aperta, né, na questão de espíritos e tudo mais, né, na questão de mediunidade, eles sabem onde buscar socorro, né? Provavelmente lá de vez em quando deve buscar socorro aí com a senhora, com o seu Sebastião, né? Com o seu Maurício, sabe sim. Agora o Tiãozinho que eu fico pelejando para ensinar para ele, mas o Tiãozinho é meio tosco ainda, coitado. Ele não sabe se ele acredita na igreja, porque ele frequenta a igreja do véu, aquela... Ah, tá, eu sei qual que é. Seu Sebastião, é? Cristã do Brasil. Congregação Cristã do Brasil. Ah, certo. Mas é bom também, né? Que a pessoa também se educa, né? Se disciplina. Mas aí ele mistura tudo. Tem uma a cabeça dele é um pouquinho fraca, não é muito juca, não. Mas tudo ele vai tranquilo, ele vai chegando no eixo. E tá tudo certo, né? É necessário, né? É necessário. Vai chegando. É verdade. Tudo faz parte da necessidade que nós temos de aprendizado, né? Cada um nas suas faixas, né? Vibratória, nas suas afinidades. É assim que a gente vive bem, né? E que bom que a senhora vive nessa diversidade, né? E convive muito bem com todos, né? A minha nora, mulher do Cristiano, é evangélica, mas ela é um doce de criatura. Ela é evangélica da Assembleia de Deus. Ah, olha só. Não gosta do espiritismo, mas ela aceita. Aí, tá bom demais. Dona Lalinha, o nosso horário já está vencendo e nós já terminamos também a nossa conversa sobre os ETs, né? Hoje nós falamos sobre os ETs. Então a gente pode encaminhar para o encerramento. A senhora quer fazer a oração final para nós? Posso fazer. Então tá. Então vamos orar. Amado Mestre Jesus, nós vos agradecemos por esse momento que passamos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos por essa oportunidade deste grande aprendizado de hoje. E pedimos a Ti, Mestre Jesus, que continue sempre abençoando a todos nós, abençoando a humanidade inteira, cobrindo de amor e de proteção a todos nós que estamos aqui, viventes aqui da Terra, e aonde estiver algum irmão nosso, aonde estiver. Então pedimos a Ti que continue sempre nos abençoando e pedimos que nos abençoe sempre
e nos permita estar reunidos novamente no próximo sábado, nesse mesmo horário. E assim, se Deus permitir, que assim seja. Que assim seja. Dona Lalinha, gratidão pela presença, gratidão pela reunião de hoje. Essas reuniões, quando acontece assim, que a gente pode fazer esse bate-papo, essa conversa, eu fico muito mais gratificado, né? Muito bom. A troca de experiência, a gente aprende mais. As suas experiências vêm de encontro àquilo que eu preciso também aprender. Então, muita paz nesse final de semana, gratidão. E agora